O Saúde Ativa está no ar mais um ano aí, trazendo informações sobre qualidade de vida, dicas de saúde, muitas informações interessantes para a vida de todos vocês. Hoje a nossa entrevistada será a doutora Mariela Comettic e vamos falar sobre os cuidados aí durante o verão, cuidados com a saúde, as infecções que estão acontecendo aí ao longo do tempo. Fiquem conosco. Doutora Mariela, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre uma coisa muito importante, que são as viroses. Aí a gente fala durante o verão, mas ao longo do ano isso acontece, né? São queixas frequentes, principalmente dos papais, dos pequenos, dos adultos também. Fala pra gente se o verão ele costuma ser um período de aumento de casos das viroses e por que isso acontece, doutora? É engraçado que quando a gente pensa em virose só respiratória e atribui isso ao inverno. Mas, na verdade, não existe uma época para você ter a circulação de viroses. A gente fala muito de viroses respiratórias no inverno porque a gente diminui a circulação dos ambientes. Ou seja, no frio a gente quer ficar mais aconchegado, então a gente fecha mais as janelas e fica em ambientes mais fechados. Isso aumenta a transmissibilidade das doenças virais. Por isso que a gente tem um maior adoecimento das crianças e dos adultos, ou até mesmo dos idosos, na época do inverno. Mas o verão tem e muita circulação de vírus. A gente tem vírus que causam gastroenterites, que se manifestam em alimentos contaminados, que podem causar diarreia, dores abdominais. E a gente tem também vírus respiratório que se manifesta nessa época. O que a gente não pode deixar de lembrar é que uma boa imunização, ou seja, a vacinação completa no pré-inverno, também nos protege até o verão. Então é sim comum que a gente tenha viroses respiratórias, gripes, resfriados e até mesmo a Covid nessa época do verão também. E aí quando eu vi a senhora falando Covid, a gente fala em virose, né? A gente às vezes vai ao médico com alguns sintomas e o médico diz, você tem uma virose. Todas são iguais, porque a gente ouve falar em virose e a gente acha que é tudo a mesma coisa. Só que às vezes um amigo está com virose, ele está com uma diarreia, o outro está, mas está só com gripe. É tudo igual, a gente tem como diferenciar isso e também que a senhora pudesse reforçar a importância da busca, né, de um médico profissional qualificado, porque às vezes a gente acha que está com virose, fica em casa e se automedica, doutora. Esse termo é uma virose, quando a gente ouve isso dentro de um pronto atendimento, da boca de um médico, acaba que isso criou um jargão do mal, assim, ficou associado ao médico não querer investigar. É verdade. Quando, na verdade, nós temos diversas doenças que são causadas por vírus e até mesmo por bactérias que se manifestam da mesma forma. Então, essas características, ou seja, os sintomas que a gente apresenta nos primeiros 3 dias, é impossível que a gente consiga, enquanto médico, dizer nome e sobrenome daquele micro-organismo que está causando, seja ele um vírus ou uma bactéria. Por isso, a grande parte das pessoas que apresentam sintomas saem com diagnóstico de virose, porque a gente sabe que a grande incidência é de doenças virais. Sim. Quando a gente fala aí de pacientes que estão apresentando coriza, espirros, dor no corpo, febre, então a maior parte dessas pessoas está contaminada com algum vírus. Sim. Seja ele o rinovírus, que dá um resfriado comum, o vírus da influenza, que vai dar uma doença que vai evoluir um pouco mais agressiva, que vai dar dor no corpo, que é a gripe deixa a gente de cama, ou até mesmo a Covid, e aí a gente tem as complicações pós-virais. Se a gente não tiver uma orientação medicamentosa correta, com sintomáticos, uma orientação de higienização, lavagem nasal, até mesmo uma medicação para a gente conseguir expectorar toda aquela secreção que é causada quando a gente tem uma doença respiratória, a gente pode complicar com infecção bacteriana. Olha. Porque nosso trato respiratório, ele é colonizado por algumas bactérias que nos protegem. A pele, o nariz, a gente tem uma flora microbacteriana que ela é responsável por nos proteger, mas acaba que quando tem uma barreira rompida por uma virose, a gente acaba adoecendo, que são as complicações por exemplo, uma sinusite bacteriana. Então, não é incomum uma pessoa iniciar com uma virose e precisar lá, depois de 10 dias que não melhorou, tomar um antibiótico porque teve uma complicação bacteriana. Então, é muito importante nesses primeiros dias a gente ter a consciência de que ninguém vai conseguir fazer o diagnóstico. Seja o melhor médico do mundo,
ele não vai conseguir nesses primeiros dias. A gente tem que ver o desenrolar desses sintomas para a gente poder direcionar para um diagnóstico mais certeiro. Então não fiquem com raiva quando alguém fala que você está com uma virose. Então a gente pensa também no trato gastrointestinal. Nós temos intoxicações alimentares, ou seja, quando você come uma comida estragada e te faz mal, ou até mesmo quando você ingere uma comida contaminada por um vírus ou uma bactéria, os sintomas são os mesmos. Dor abdominal, vômito, diarreia. Não dá para naquele primeiro momento eu dizer associado a quê que é. A gente coleta uma história, pergunta se comeu fora de casa, né? Mas que podem direcionar. Mas o diagnóstico certeiro mesmo, a gente só pode fazer com o desenrolar, com o passar dos dias. E o mais triste é que nesse passar dos dias, os vírus diminuem a replicação. Então, diminui a chance da gente fazer o diagnóstico quando a gente faz um suave nasal, quando a gente faz um aspirado. Então, nem sempre a gente consegue, através de exames, fechar o diagnóstico. Então, a coisa fica literalmente um pouco mais vaga. Então, a gente acaba associando tudo a uma virose. É verdade, doutora. É um alerta também para as pessoas. Em alguns casos, eu já ouvi pessoas que tinham uma gripe e dessa gripe que não passava, também não houve um cuidado necessário, uma visita ao médico porque eu só estou gripada. E a gripe, às vezes, ela evolui para uma pneumonia. E é o que eu estou achando, é o que as pessoas acabam dizendo, é isso que eu queria que a senhora falasse. Porque, assim, está sendo recorrente de ouvir histórias semelhantes. Ah, ela só gripou e depois virou uma pneumonia. E aí, dependendo do caso e da idade, essa pneumonia, inclusive, avançou, teve outras complicações e a pessoa veio a óbito. Geralmente é isso que acontece mesmo, doutora? Essa é uma fala muito comum quando a gente pensa em extremos de idade, ou seja, em crianças pequenas ou em idosos, ou problemas que têm, ou alguém que tem um problema de imunidade, pessoas que vivem com HIV, pessoas que vivem com câncer. A gente precisa ter um acompanhamento médico estrito quando você evolui com qualquer quadro, seja ele febre, dor de garganta, coriza, em pessoas que são extremos de idade ou que têm algum problema de imunidade. Por quê? Porque eles podem ser sinais já iniciais de uma doença grave, por exemplo, uma pneumonia, e levar até a internação. Eu me recordo de uma mensagem que eu recebi hoje mesmo de uma paciente, a filha de uma paciente idosa que eu acompanho, e ela falou assim pra mim, eu tô me sentindo a mamãe que o filho não pode espirrar que eu te mando mensagem. Mas esse contato com um médico de família, onde o seu idoso vai ser acompanhado, e eu disse a ela, vamos esperar, vamos dar os sintomáticos, as primeiras 24 horas, se ela não melhorar, você vai vir aqui porque eu vou examinar. Então é muito importante, quando a gente pensa em crianças muito pequenas, ter um vínculo muito bom com o pediatra, com alguém que você possa entender quando ou não procurar um pronto atendimento ou consultório médico. Os idosos também, eles precisam desse cuidado mais de perto do médico. Os adultos, o que a gente no geral orienta? Se você não melhorou com 4 dias, se você está em piora, se a febre não passa, você deve procurar um atendimento médico. Não é normal que uma pessoa saudável fique 4, 5, 6 dias tendo febre todos os dias. Verdade. Pode chegar no pronto-socorro e o médico falar, não, realmente é um quadro viral que com 7 dias vai melhorar e você vai observar. Só tomar as medicações sintomáticas, se hidratar bem, tentar repousar. Mas pode ser que durante o exame físico identifique uma rigidez de nuca, se você tiver com dor de cabeça, e isso direcionar para um quadro de meningite, uma falta de ar, ou seja, uma pessoa que está fadigada, conversando e não consegue terminar uma frase durante a consulta e aí ele vai fazer um raio-x ou fazer uma ausculta e percebe que já tem um acometimento de trato inferior. Então tudo isso precisa de um direcionamento. É claro que ninguém tem febre um dia vai sair correndo para o pronto-socorro, porque senão a gente vai lotar as urgências. Mas é importante ter vínculo com um médico de família para que a gente possa cuidar desses pequenos momentos e saber qual a melhor hora para a gente procurar um pronto-socorro. Doutora, antes do início do programa a gente estava batendo papo e eu falei sobre a questão de a gente te ver o tempo todo na época da pandemia, né? Falando muito sobre a Covid. Hoje nos seus atendimentos a senhora também percebe que a gente sabe que tem a vacina, os casos diminuíram bastante em relação àquela época. Mas a senhora ainda percebe isso e vem ainda acontecendo muito? A senhora percebe que é frequente isso em consultório? A Covid ela se tornou uma doença endêmica, ou seja, a gente tem ela aí misturada com as outras síndromes respiratórias, tanto com a gripe, que é pelo vírus da influenza, gripes e resfriados, que são pelo rinovírus, mas você tem aí nesse montante misturado a Covid, sim. Às vezes diferencia, por exemplo, a gente não é comum a gente perder o paladar na gripe, então quando você vê que o paciente teve um quadro, uma síndrome gripal com perda de olfato e paladar, a gente direciona e acaba vendo que as pessoas se testam positivo ainda para Covid, mas
mas com uma menor agressividade e com certeza com uma menor prevalência, né? A gente tinha uma altíssima prevalência, uma prevalência pandêmica, onde todo mundo se testava positivo e a gente tinha uma alta transmissibilidade naquela época. Quando a gente tem a vacina vem, diminui a transmissibilidade, diminui a agressividade e melhora a nossa resposta quando a gente entra em contato com esses vírus. Então é muito importante não só orientações vacinais, mas até orientações preventivas. A gente falava muito sobre a prevenção na época da Covid. Se você está sintomático, se você começou um quadro gripal, evite ir trabalhar, peça um atendimento para que você fique afastado do serviço até findar, a gente entender o que vai evoluir esse quadro viral. Não vá. Pegue um atestado, mas não vá para o shopping gripado, porque a gente vê muito isso. Eu estou bem, estou corizando, estou espirrando, eu deixo de trabalhar, mas aí eu vou para o shopping. Não faz muito sentido a gente estar num local onde a gente vai aumentar a transmissibilidade daquela doença, que pode, para um outro, para você pode não estar sendo grave, mas para o outro pode significar, às vezes, até uma internação ou até a morte. É verdade, era justamente isso que eu queria perguntar, doutora, porque na época da Covid, a gente usava máscara, né? Porque tinha um medo absurdo de adoecer. A gente ia para a rua, lavava as mãos, voltava, usava álcool. E isso deveria, não da mesma maneira, é óbvio, todo mundo vai andar de máscara, mas deveria haver esse cuidado hoje. Eu acho que evitaria, inclusive, passar para o coleguinha. Se a pessoa está com máscara, eu não sei que fase seria, eu posso transmitir para o outro, mas uma gripe, por exemplo, de usar máscara, você ainda percebe esse cuidado de lavar as mãos com frequência, o uso do álcool ou não mais? Eu queria que a gente tivesse incorporado isso de forma mais consistente no nosso dia a dia. A gente vê que o ser humano, não estou dizendo, não estou criticando, isso não é uma crítica, isso é o ser humano. A gente acaba que a gente não tem medo, a gente não persiste. Então a gente precisa gerar medo. A população usava máscara porque tinha medo de morrer. A população higienizava a mão porque tinha medo de morrer. Tinha medo de levar para alguém que você ama para dentro de casa. Então o medo faz com que a gente tenha uma prevenção e aumente a alerta e os cuidados. Então hoje, quando a gente diminui o medo, a gente diminui a guarda também. É verdade. Mas é importante. A máscara, ela é um bloqueio físico. Assim como quando eu vou espirrar, se eu espirrar na cara do outro, eu vou diretamente deixar aquilo ali tudo no ar e vou contaminar o outro. Então, a etiqueta do espirro, a etiqueta da tosse, ter um lencinho, tossir na mão e depois higienizar a mão. E se você vê que você realmente está com sintomas respiratórios, usar a máscara como bloqueio. Enquanto você está corizando, enquanto você estiver tossindo ou espirrando, usar a máscara faz um bloqueio físico, gente, para que você diminua a transmissão no ar e para outra pessoa. Então, isso é muito importante. Já a higienização das mãos, a gente não devia nem estar falando sobre isso. É muito triste porque a gente tem que ter um dia mundial de higienização das mãos. A gente tem que falar que higienização das mãos salvam vidas, não só para a população em geral, mas dentro dos hospitais. É muito triste ver que os profissionais de saúde ainda não conseguiram conscientização de que você passa infecção hospitalar de um paciente para o outro com as mãos. A gente sempre brinca, né, no hospital, bactéria não pula. Ela não tem esse poder de pular. A gente é que leva ela de um paciente para o outro. Vírus e bactérias, eles não têm esse poder de pular. Então, as mãos são uma fonte muito grande de transmissão. Então, a gente deve, sim, higienizar de forma muito consistente as mãos. Por que que as pessoas deixaram agora de ter álcool dentro dos carros? Porque a hora que chegava, lavava, higienizava a mão. Então, isso é muito importante. Doutora, é outra coisa. É muito comum a gente confundir virose com dengue, zika, chikungunya, né? Talvez a chikungunya, eu acho que muito mais, não sei, as pessoas se queixam muito de dores fortes no corpo. Mas assim, a gente tem algum alerta que pode diferenciar um pouco um problema do outro, uma doença do outro, e de qualquer forma que essa importância depois da visita ao médico, caso perceba que não há melhora? Você levantou uma virose muito importante, né? As arboviroses, as viroses que são causadas pela picadura do mosquito Aedes aegypti, que são transmitidas através dessa picadura, são doenças muito comuns no verão e são viroses. Então nós temos a dengue, a zika e a chikungunya, que são arboviroses que são muito parecidas no seu início, assim como as viroses respiratórias. Sim. Então, nos 3 primeiros dias, febre, dor no corpo, dor no fundo do olho, não tem como eu dizer o que é. Entendi. Dor nas articulações, mas com o evoluir da doença, a gente consegue ter sinais mais característicos de uma doença ou de outra. Então,
Coisas que são muito importantes a gente avaliar. Pacientes com chikungunya, esse termo significa andar curvado. Eu tenho tanta dor que eu não consigo me movimentar. Eu tenho que andar curvado, de tanta dor eu tenho, não só nas pequenas articulações, mas nas grandes articulações também. O paciente refere, inclusive, sinais flogísticos. O que é isso? Ficou vermelho, inchou o meu joelho, o meu tornozelo. E isso é sinal característico da chikungunya, que na dengue e na zika a gente não tem isso. Quando você pensa na zika, um sinal muito marcante são as conjuntivites. É aquele paciente que fica com o olho bem vermelho, irritado, como se ele tivesse realmente com uma conjuntivite. Isso direciona para que a gente faça o diagnóstico de zika, junto com todos aqueles outros sintomas. Febre, dor no corpo, dor de cabeça. E a dengue, por si, uma dor no corpo muito importante. Ele faz uma mialgia intensa do paciente às vezes não conseguir levantar da cama e uma dor no fundo dos olhos, então é bem marcado para a dengue. Todas as arboviroses são graves e podem levar o paciente a sequelas ou até a hospitalização. Dengue, principalmente, que é uma doença que de forma rápida, aguda, pode levar a um quadro de desidratação e também um quadro de permeabilidade vascular, ou seja, o seu vaso fica muito permeável, você perde líquido de dentro para fora, inchando, dando derrame no coração, pode dar derrame no pulmão, então você tem perda de líquidos para locais onde você não poderia ter, levando o paciente a uma grande gravidade, com falta de ar e até mesmo sangramentos, porque você tem uma destruição de plaquetas muito rápido. É o que a gente chama de dengue hemorrágica, doutora? Sim, é a dengue com manifestações hemorrágicas hoje que a gente chama. Então, coisas que a gente fazia lá quando a gente tinha epidemia de dengue, que é um simples teste de prova do laço, conseguem saber se aquele quadro tem mais risco de apresentar sintomas hemorrágicos ou não, ou evoluir para a forma hemorrágica. Você afere a pressão do paciente, deixa 5 minutos o manguito insuflado, e quando você tira, você faz ali um círculo, e você pode saber contar, se tiver mais de 20 petecas, que são aqueles pontinhos vermelhos, o profissional de saúde, o médico que estiver fazendo, porque isso deve ser supervisionado, ele pode falar que você tem a prova do laço positiva. Então, uma prova do laço positiva, com febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, pode fechar aí um diagnóstico clínico de dengue, por exemplo. Gente, muita coisa. Inclusive, para muita gente isso é novidade. Eu não sabia nem desse tipo de exame, mas acompanhado, não é vocês que vão fazer, não. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a infectologista a doutora Mariela Cometic. Estamos falando sobre viroses e cuidados com a saúde aí durante o verão. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, vai lá em nosso canal do YouTube e coloca Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, quando a gente fala de piscinas, clubes, festas, esses lugares também que a senhora falou, inclusive lá no iniciozinho do primeiro bloco, eles aumentam esse risco, né, de contaminação, imagino, porque se a gente tem um coleguinha que está gripado, está no ambiente fechado, espirrando sem máscara, a probabilidade de que todos ali possam ser acometidos é muito maior, né, doutora? Com certeza. Nesse momento onde a gente tem a aglomeração de crianças com contato íntimo e prolongado, que a gente chama, brincando ali, não precisa ser nem nenhum clube, mas até no próprio play dos prédios, dos condomínios fechados, essa época de verão, época de férias, onde as crianças estão sem ir para a escola, estão convivendo full time ali umas com as outras, não é incomum a gente ver uma alta transmissibilidade. Um caso índice, ou seja, uma criança que a gente chama de catarrenta, pode passar ali para todas as outras. Doutora, falando em crianças, a gente também estava batendo um papinho antes do início do programa, eu acho interessante esse alerta. Apesar de a gente estar falando de viroses, mas a gente estava falando sobre essa questão das telas, né? Está entrando aqui no nosso bate-papo, mas a senhora fez um alerta importante, que a gente tem um cuidado com as crianças, como elas ficam, a senhora falou sobre a dopamina, explica um pouco mais, mas de fato a gente está vendo as crianças mais vidradas no celular e deixando de ter aquelas brincadeiras com outras crianças, isso pode gerar uma série de problemas. Fala pra gente. Você falou que não tem a ver com o que a gente está falando, mas eu te digo que tem tudo a ver. Sim. Quando eu falo sobre cuidados com a imunidade das crianças no meu consultório ou até mesmo na minha rede social, as pessoas ficam falando, mas por que ela fala tanto de criança? Porque a criança, ela vê a base do exemplo que o adulto está dando. Então, quando eu falo da criança, o reflexo da saúde dessa criança é a saúde do adulto que está cuidando, que está educando.
Então, quando a gente fala de excesso de telas, excesso e principalmente o vício na dopamina, que é aquele nosso neurotransmissor de recompensa rápida que a gente tem quando a gente tem muito estímulo, ou quando a gente utiliza alguma substância, por exemplo, o chocolate, quando a gente consome o açúcar, e até mesmo substâncias ilícitas como a cocaína, eles estimulam o nosso cérebro a ter picos de dopamina, o que, se aumentar demais isso não torna a criança saudável. Quando eu tenho dopamina ali, que essa sensação boa na tela, eu tiro essa criança da dopamina, que não é em pico, de brincar, de criar. Então, isso sim afeta a sua saúde e sua imunidade. Nós estamos vendo crianças com grandes problemas, doenças psiquiátricas como ansiedade, como dificuldade para dormir, como agressividade e até mesmo depressão pelo excesso de telas. Eu estava comentando aqui que eu cheguei a ver um vídeo agora pela manhã que me chamou muita atenção, de uma criança dormindo e fazendo esse movimento. Imagine a cabeça dessa criança, como é que não está acelerada. Ela não consegue ter um sono de qualidade. Sim. E durante o sono é que a gente reseta ali o que a gente precisa, faz uma limpeza do nosso cérebro, que os nossos vasos linfáticos carregam tudo o que tem de ruim. Então, é importante que a gente tenha um sono de qualidade. Para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa ter menos estímulos sensoriais, aí, principalmente a tela. Então, nossas crianças estão mais adoecidas. É muito cômodo para nós como pais, e eu me incluo nisso, deixar a criança intertida com uma tela. Mas é muito importante a gente entender que o cérebro das nossas crianças, eles são imaturos e eles não podem acompanhar esse excesso de estímulos. E isso agora pode significar uma coisa boa para você como pai, mas no futuro são dias, anos, meses de terapia para tratar uma pessoa ansiosa, para tratar uma criança muitas vezes que fica obesa porque só consegue comer com a tela, não sabe nem o que está comendo. Então é uma avalanche de coisas que a gente está vendo acontecer, e que, se a gente não abrir o olho agora, não fizer escolhas difíceis agora, é o filho chorando, é o filho falando que quer tela, é o filho bravo com você, nesse desmame e nesse influenciar de movimento, porque quando a gente tira a criança da tela, a gente automaticamente tem que interter ela com outra coisa. Então a gente começa a se movimentar e a gente precisa ser exemplo. Eu digo que pai e mãe, a gente não pode ser ditador de certo e errado, e nem médico. A gente não pode ser ditador de certo e errado, falar isso pode, isso não pode. Eu preciso viver isso, eu preciso ser isso, eu preciso ser exemplo. Porque se eu chego na minha casa e o que eu faço é ficar na tela o dia inteiro com meu filho do lado, ele vai falar, mas por que eu não posso ficar e você pode? Então nós temos que ser exemplo. Nós precisamos que o que a gente sonha para os nossos filhos, a gente comece a planejar agora. E dar um bom livro. As crianças estão com dificuldade de ler, dificuldade de concentração. Por quê? Porque elas não conseguem parar. O livro não tem estímulo sonoro, não tem estímulo visual. Ele precisa desenvolver uma área do cérebro ali que ele vai criar a imaginação. Então não ampute, eu digo que é amputar o cérebro dos meus filhos. Eu falo que eu vou dar o celular pro meu filho um pouquinho, porque às vezes a gente precisa. Estou amputando aqui o cérebro dele. E é literalmente isso. São cérebros muito imaturos e que a gente está entregando ali para poder, mais tarde, a gente ter problemas muito maiores. E, doutora, a senhora falando aí das crianças, mas a gente pode trazer uma série de problemas das telas também para os adultos, né? A gente falando dessa questão dos vídeos curtinhos, em que às vezes as pessoas elas ficam ali por horas, elas poderiam estar lendo livro, poderiam estar fazendo atividade física, e acaba que aquilo também interfere muito na vida dela e no dia a dia, porque elas... Não sei se a senhora percebe, né? Infectologista, mas se recebe isso no consultório, a queixa do corpo perfeito, igual a colega que eu vi lá no Instagram, né, na rede social, mas que eu não tenho, mas eu quero ter igual. E, inclusive, uma série de dicas de pessoas que às vezes não são da área, que dão para você fazer uma série de coisas em casa que vai melhorar a sua saúde, vai melhorar isso e tal coisa. E é sobre a questão, inclusive, da imunidade que eu quero falar já já. Mas é importante a gente ter esse alerta também para os adultos, né? Você puxou uma coisa importante na adolescência. A adolescência, essa formação de personalidade, quando você tem o excesso de telas e a inserção muito jovem, muito imaturo na rede social, isso gera um grau de comparação irreal. Eu começo a me comparar a corpos que eu sei que não são reais ali, que tem manipulação de imagem, que tem Photoshop. Então a gente precisa
conversar muito isso com os nossos filhos adolescentes. Ele gera um consumo e uma comparação irreal. Então a gente precisa saber esse limiar na adolescência. Na vida adulta a gente nem pode falar. Eu tenho muita mulher que eu recebo, eu trato hoje famílias, mas a mulher principalmente, ela acaba desabafando mais do que o homem, que fala, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Eu entendo que você não tem tempo, mas eu sempre brinco e falo, se eu pegar seu celular, deixa eu ver quantas horas você tem de consumo de tela. Porque quando a gente pega aquela hora de consumo de tela, você consegue distribuir isso e dar tempo de sobra para você se cuidar, para você fazer sua atividade física, para você fazer uma meditação. Então, assim, não é falta de tempo, é falta de gerenciamento de tempo e a gente se acostuma a reclamar. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito difícil. Olha, a minha vida é super difícil, eu tô sempre correndo de um lugar para o outro, eu tenho um filho pequeno, eu não tenho rede de apoio, minha família, eu não tenho ninguém aqui. Então, esse final de semana eu olhei pro meu marido e falei assim, meu Deus do céu, como é difícil a gente não ter ninguém para levar uma tarde o filho para ficar com a avó para eu ler um livro. Então, enquanto eu tô lendo, o menino tá ali, enquanto tá fazendo uma coisa, tá outra, você tá observando. Então, assim, é mais fácil eu reclamar. Nós passamos a tarde na praia ontem, meu filho olhou pro sol e falou assim, mãe, que sol lindo, né? Então, assim, se ele estivesse na tela, poxa, ele tá observando o quê? É verdade. Né? Fechado ali. Sim, Só sim. que isso também é exemplo. É a gente que tem que ter disposição para gerenciar bem o tempo da gente e gerenciar o que a gente quer para a vida da gente e para a vida dos nossos filhos. Com certeza, é uma ótima dica. E a gente falando sobre essa questão da imunidade, eu entro onde eu também me encaixo, que é que a gente vê também uma série de coisas na rede social, em que isso aumenta a imunidade. Então, assim, própolis, limão, pela manhã todos os dias, você vai ser difícil pegar uma gripe. O que é mito, o que também a senhora pode, inclusive, nos ajudar e dar uma dica de que, olha, funciona. Que isso aqui, se você usar com frequência, eu imagino que a água, você falou muito da desidratação, né? E é importante que, para além de as pessoas estarem doentes, elas consumam muita água todos os dias. Mas fala pra gente o que é mito, o que é verdade, o que pode sim nos ajudar aí na rotina e dar uma melhorada na nossa imunidade, doutora. Eu tenho um post que chama Shot da Imunidade, os perigos ocultos. Eu recebi uma paciente há um tempo atrás, e ela vinha com uma dor abdominal importante, uma gastrite, e ela falou para mim, eu tenho muita gastrite, muita gastrite. E era uma paciente, teoricamente, que tinha uma vida saudável, ela fazia atividade física, ela treinava em jejum, e aí conversa vai, conversa vem, ela falou que ela tomava o shot pela manhã, um shot que ela tinha visto na internet, que era um bom para a imunidade, mas que ela não entendia por que ela estava cansada e que essa dor que ela estava sentindo estava incapacitando ela de fazer outras coisas. E a gente foi aí dentro da consulta observando e eu percebi que esse shot dela tinha própolis, tinha pimenta, Ai, meu Deus. tinha couve, tinha tanta coisa, tinha gengibre, coisas que são agressivas quando tomadas em jejum. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pacientes que já têm uma predisposição a ter gastrite ou que tem uma úlcera que está em tratamento, tem que tomar muito cuidado com essas receitas de internet. Eu sempre digo que o que é bom para o vizinho nem sempre vai ser bom para você. E eu não estou falando mal desses ingredientes. Gengibre é um potente antioxidante, própolis é muito bom, limão é excepcional, pimenta tem o seu valor nutricional aí, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes tomado em jejum, tomado em quantidades excessivas, o veneno e o remédio, eles dependem da dose, então a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre digo que o melhor shot da imunidade é fazer uma caminhada pela manhã, né? Se você acorda e vai fazer uma caminhada que seja pela manhã, você diminui o seu pico de cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente sabe que olhar para o horizonte, né, e você não na esteira, viu, gente? Fazer uma caminhada ao ar livre, passear com o cachorro, que seja, dar uma passeada na praia. Então, esse é um ato simples, é o melhor shot de imunidade que tem. Então, a gente tem que seguir pessoas de referência. A gente não entra no carro de quem a gente sabe que não sabe dirigir, ou de que você nem sabe se tem carteira de motorista ou não. A mesma coisa na internet. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente segue. Você está entrando no carro daquela pessoa. Você não sabe se ela tem habilitação, se ela tem uma boa formação. Ela pode falar bem, eu também posso falar bem e falar que eu sei dirigir e não ter habilitação e você entrar no meu carro e a gente sofrer um acidente junto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Rede social é terra de ninguém, literalmente, né? Então a gente tem que saber quem a gente segue, quem é que foi que falou, quem é que deu essa orientação e se isso se encaixa para mim nas condições clínicas que eu tenho.
Ótimo. Doutora, quando a gente fala em saúde pública, o verão, assim, ele exige algum cuidado especial, é um período que a gente acaba também indo muito à praia, é muito sol, eu não sei se isso pode interferir e baixar a nossa imunidade, né? É um período que, por mais que esteja quente, para quem não bebe água, por exemplo, eu me esforço diariamente para beber água, eu sei que é super importante, mas é difícil para quem não tem esse costume. E não muda muito assim no verão. Claro que se eu estiver num ambiente climatizado, eu não sinto sede, acabo não bebendo tanto. Você vai para fora, tá na rua, sente mais calor. Mas assim, a gente precisa ter um cuidado maior nesse quesito de mais hidratação, ter cuidado com o sol assim na praia, enfim, alimentação. Perfeito. 3 coisas eu pontuo que são as mais importantes quando a gente pensa no verão. A primeira delas é a hidratação. Às vezes você não sente sede, como você disse, mas você não faz xixi também. É verdade. Um ponto muito importante da observação da hidratação é a cor do xixi e quantas vezes a gente vai ao banheiro fazer xixi. Então, se você não foi ao banheiro pela manhã, alguma coisa tem de errado, você não tomou água suficiente. É importante a gente saber que de 2 a 3 litros de água são necessários para um corpo que não está em movimento. Mas, por exemplo, eu que corro pela manhã, eu tenho que tomar mais do que 2 litros de água. Às vezes eu tomo 1 litro de água só durante a corrida e depois da corrida. E isso não está dentro da água que eu tenho que tomar quando o meu corpo não está em movimento. Se eu estou num local onde eu estou transpirando demais, eu tenho que reforçar a minha hidratação. Então você vai na praia, você está suando, você precisa se hidratar. E a hidratação ela é muito importante nesse período que as pessoas de festa acabam consumindo um pouco mais de bebida alcoólica. A bebida alcoólica por si só faz você fazer xixi. Então esse xixi da bebida alcoólica não conta para o xixi da água. Então você acaba fazendo mais xixi e isso não é sinal de que você está bem hidratado. Você tem que, além da bebida alcoólica, se hidratar muito bem para diminuir inclusive o efeito colateral que o álcool pode ter no seu organismo. Segunda coisa, o sol. O sol tem 2 coisas muito importantes. O mesmo sol que aquece, que faz a gente metabolizar a vitamina D, ele em excesso, em alguns horários e sem proteção, ele queima, ele dá insolação, ele pode dar desidratação e queimaduras graves. Eu já vi queimaduras graves de levar crianças pequenas ao pronto-socorro, crianças ficarem extremamente vermelhas, com bolhas até no corpo. Então, a escolha do seu protetor solar, que tem a proteção de raios UVA e UVB, e a reaplicação, porque tem mãe que acha que passou uma vez só antes de sair de casa é o suficiente. A criança que vai na água, cada vez que vai na água tem que reaplicar, o adulto também. Sim. Então, tem algumas marcas que elas propiciam 3, 4 horas de proteção, então você tem que reaplicar. Se você fica uma manhã toda na praia, no mínimo 2 vezes, se você não entrou na água, você tem que reaplicar. E por último, a alimentação. A gente sabe que nessa época do ano, onde as temperaturas são mais altas, há um risco maior de proliferação de bactérias nas comidas, e isso causar, assim, estragar sem ter aquele gosto de estragado, mas uma comida que pode nos dar aí uma infecção de gastrointestinal, uma gastroenterite infecciosa, levando a você a um quadro diarreico grave, quadro de vômito, que não é incomum a gente ver pronto-socorros extremamente cheios nessa época do ano por conta de consumo de comidas de praia. Então, se você não acompanhou ali, você não sabe como é que aquela comida foi feita, se você vê que aquela comida está dentro de alguma vasilha e andando no sol com esses vendedores ambulantes, você desconfia da procedência, você não sabe como foi a manipulação, tome muito cuidado, porque são comidas que têm um potencial muito grande de estarem contaminadas. E eu não estou criticando as pessoas que querem vender e que querem ajudar, mas se você prepara essa comida às 7 da manhã para sair de casa e começar a vender na praia, chega 1 hora da tarde, essa comida, se não for muito bem acondicionada, refrigerada, ela pode aí manifestar e proliferar bactérias e fazer mal. Então, essas 3 coisas são muito importantes nesse verão para que a gente possa ter uma melhor saúde. E aí, o ano inteiro a gente tem que ter cuidado da imunidade. Com certeza. Eu falo que a imunidade ela está na palma da mão e a gente não sabe. Sim. Então, os cuidados com a imunidade é um ano inteiro. Primeira coisa, não existe imunidade boa sem atividade física, sem movimento. O joia. Não tem nem nada que fique joia. Hoje, todas as especialidades falam da atividade física. Desde a neurologia, a psiquiatria, a ginecologia, não tem ninguém que não tem diminuição do risco de adoecimento sem atividade física, sem movimento. Sim. O dedo indicador, escolhas alimentares. A gente tem que saber o que a gente coloca no prato da nossa família, o que você leva para dentro de casa. Ah, mas eu gosto muito de doce, de chocolate. Eu também, gente. Mas eu não compro isso para comer todo dia. Isso são coisas excepcionais. Hoje a gente está tendo aí a mudança das pirâmides, né? A gente está tendo alguns alimentos que são considerados, inclusive, impróprios para consumo humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha que é inofensivo e que você está dando para o seu filho. Sim.
O dedo no meio, que não é esse sinal que a gente sempre faz, mas que está relacionado a isso, que é o intestino. A gente tem que ter um intestino saudável. Não é normal alguém que é constipado e não é normal alguém que tenha um quadro diarreico, fezes amolecidas. Então, o aspecto das suas fezes diz muito sobre a sua saúde e a sua imunidade. O dedo da aliança, né, que é esse dedo aqui, é o dedo que eu deixei para equilíbrio hormonal. Não só a testosterona e as mulheres na menopausa, quando a gente fala em equilíbrio hormonal é adequar o meu cortisol pela manhã e a minha melatonina à noite, que são 2 hormônios importantes. Ter a minha insulina controlada com uma boa alimentação, isso também é hormônio. Então, isso tudo está aqui na parte hormonal. E o hormônio do sono, a regulação total do sono está aqui no equilíbrio hormonal. A sua melatonina precisa estar regulada, você precisa ter um bom sono. E o dedinho mindinho, não menos importante, e o mais difícil talvez de ser feito, que é o gerenciamento de estresse. Se a gente não souber focar na esperança, na gratidão, a gente só focar no problema e nas coisas ruins que o mundo oferece, a gente vai viver, além de rabugento, doente, sem saúde, sem perspectiva. Então, o gerenciamento não é não pensar em problema e falar que a gente não tem problema. Eu tenho um monte de problema, inclusive, né, a gente tem problema o tempo todo em todos os lugares. Sim. Você pode optar por xingar se você der um tropeção ou falar, graças a Deus que eu não caí e quebrei o dente, porque eu podia ter caído e quebrado o dente. Então, tudo é como a gente observa o problema. Gerenciar o estresse na vida é muito importante. Pessoas que reclamam menos, adoecem menos. Muito importante. As 2 últimas perguntas que eu queria te fazer, você já deu sequência e deu essas dicas pra gente. E, de fato, a gente precisa aprender a reclamar menos, agradecer mais, né, doutor? Estamos vivos aí com saúde. Claro que os problemas, eles vão acontecer, são diários. Diz que é igual o nosso batimento cardíaco, né? É esse pico, assim, o tempo todo, porque quando ele fica na sequência, morre. Então, eu agradeço muito a sua participação. Acho que foi de extremo aprendizado para todos que estão aqui assistindo e espero que a senhora volte em breve. Eu que agradeço, foi um momento importante. Eu adoro dividir conhecimento, falo até demais, mas eu fico feliz em a gente poder dividir um pouquinho. Eu falo que a gente tem que, Deus trouxe vários dons e a gente tem que saber usar, né? E dividir o conhecimento é um dom de Deus. Eu que agradeço muito, doutora. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo informações para você sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!